Olá a todos, para quem não me conhece, meu nome é Larissa, sou uma terapeuta natural e hoje vim compartilhar com vocês uma história de amor. Bem, eu tava na casa do meu avô, né, fui passar uns dias lá, minha mãe tava trabalhando e meu avô fugiu pra ir pro bingo. Aí eu tava lá distraída, me divertindo, brincando com os animais, quando a porta bateu e eu fui lá atender. Não reconheci logo de cara, mas era a madrinha da minha mãe. Chamei ela pra entrar, convidei ela pra comer um bolo comigo, ofereci café e ficamos lá conversando. Ficamos conversando a tarde inteira, né? Eu, como não quer nada, fui meio que perguntando pra ela, assim, como que ela conheceu o parceiro dela, pra ouvir as histórias de amor dela. Porque eu sou uma pessoa fascinada por histórias de amor. E principalmente pessoas mais idosas, que elas têm muitas experiências, e quero saber como ela lidou com os desafios do tempo deles. É muito legal, né? A gente aprende muita coisa e faz refletir muito mais sobre os privilégios que a gente tem, né, nessa nossa geração. E eu tava lá conversando com ela e ela falou assim que a vida dela era mais ou menos de classe média, assim. O pai dela tinha um açougue e só que o pai dela era bem preconceituoso, né, bem machista e falava que ela só podia trabalhar lá de manhã, ajudar ela de manhã e depois tinha que ficar em casa, porque lugar de mulher é em casa, senão o que vão pensar dela se ela ficar ali falando com os homens. Só que ela sempre dava um jeito de conversar com todo mundo da cidade. Ela era uma pessoa bem sociável, bem comunicativa. E ela fugia assim de vez em quando do pai dela pra curtir com a família, com as amigas, né, pra conversar, pra sair pra dançar. E o pai dela ia atrás dela, batia nela no meio da rua e botava ela pra casa. Ela frustrada, irritada com essa vida dela, que ela queria curtir a juventude dela, queria viver um amor, queria se aventurar pela vida, pegou as coisas dela, arrumou tudo e fugiu. Foi lá pro interior morar com a mãe dela. Sem avisar ninguém. E foi. Ela conhecia todo mundo lá da cidade mesmo. Então eles deram carona lá de ônibus e ela foi pro interior. A mãe dela já era mais liberal nessa parte. Ela saía com as primas dela pra sair pra dançar. E lá ela conheceu o namorado da tia dela. Ele ficou fascinado por ela, né? Porque era moça da cidade, né? Quando uma moça da cidade ia pro interior, todo mundo ficava meio afobado, assim, curioso pra saber quem era e o que ela tava fazendo lá. Aí ela pegou, ele chamou ela pra dançar, ela aceitou, eles dançaram a noite inteira, ficaram, né, trocaram vários beijinhos, ela furou o olho da tia. E ele era jovem também, a tia dela era meio papa-anjo. E eles começaram a sair. Só que aí, quando eles começaram a namorar, a mãe dela ficou irada, porque ele morava na roça, né, a família dele tinha uma roça. E ela era moça de cidade ali, né? Eles moravam mais pro lado da cidade, assim, não pro lado do mato, onde o moço morava. E a mãe dela falou assim, como assim, moça de cidade, ficar com moço de roça? Nossa, você não nasceu pra isso. E ela nem ligava, o cara ia lá junto com os amigos dela, né, de madrugada, chamava ela, eles iam fugir de cavalo, o bonde todo, né, ia fugir de cavalo lá pro centro da cidade e ficavam dançando a madrugada inteira, eles voltavam no outro dia, curtindo a juventude. Apesar da mãe sempre reprovar o namoro da filha, ela continuava namorando e se divertindo com os amigos. Até que ele pediu ela em casamento. E ela aceitou. Aí ela pegou, fez as coisas dela e foi morar na roça. Só que a sogra dela, né, olhava torto pra ela. Aí ela não fazia muito bem as coisas de casa, né, porque ela não tinha acostumado, ela tinha empregada, então ela nunca teve contato, assim, direto com os afazeres domésticos, né. E ainda coisas de roça, como tirar leite de vaca e tudo isso, ela não sabia. A sogra dela olhava assim pra ela, tipo, nossa, como assim uma mulata não sabe nem limpar uma casa? Tipo, mostrando preconceito pra moça, né? Aí ela nem ligava. Batia de frente com a sogra, porque tinha personalidade forte, né? Tem personalidade forte. Aí o marido sempre tava do lado dela, né? Porque ele amava a esposa e sempre respeitou a esposa. E apesar de amar a mãe, achava errado o pensamento que ela tinha sobre eles, né? Aí ele pegou, ela tinha que lavar roupa lá no rio, ela odiava lavar roupa no rio, né? Que eles tinham que pegar, ficar esfregando no meio das pedras. A mão dela tava toda calejada, o que ela fazia? Ela pegava arroz, trigo, um monte de coisa assim e oferecia para as pessoas mais necessitadas. Falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, eu te dou os alimentos e você lava minhas roupas. Aí fazia uma troca. Aí ela, como não quer nada, né, tava ali com a roupa limpa. A sogra olhava meio torta assim, mas ficava quieta, né? Tava fazendo os deveres de casa. Só que os restos das coisas que ela tinha que fazer, ela tava tendo dificuldade.
E o marido, tipo, ficou tocado por isso e contratou alguém pra ajudar ela a limpar a casa. A sogra dela ficou irada, falou assim, como uma mulata tem uma empregada, ela é que tem que ser empregada. E começou a tratar preconceito. E batia de frente com a sogra e começava a treta de novo, né? Aí o marido teve que viajar pra São Paulo, ficar uns dias fora do trabalho. Ela ficou meio triste, né? Porque tinha que aguentar a véia da sogra dela sozinha de novo. Mas tinha que aguentar, né? Mas ela tava cansada ali com aquela vida, tava ali com a filha dela, né? Eles sempre saíam pra dançar assim, mas tava cansada de aturar a sogra. Aí ela pegou e falou assim, amor, vamos mudar de casa. Eu falei assim, eu tenho uma oportunidade de morar lá em São Paulo, lá tem bastante trabalho, foi me oferecido assim, então vamos. A filha não queria ir porque gostava muito da avó, né? Então ela deixou a filha morando com a avó e foram pra morar em São Paulo, se aventurar nessa nova vida. Ele trabalhando, eles construíram a própria casa, conheceram outras famílias ali que moravam ali perto. E eles saíam pra dançar, trabalhavam, curtiam a vida, apesar de estarem casados e terem mais filhos, né? Quando eles iam sair pra se divertir, que eles tiravam tempo da semana pra se divertir, eles deixavam com uma amiga ou com algum parente próximo. E eles aproveitaram a vida assim. Quando eles chegaram na parte da terceira idade, né, já estavam senhorzinhos, eles eram bem alegres, bem felizes, apesar de terem bastante doenças físicas, né? E os filhos não serem tão próximos deles. Mas um tinha um ou outro, então eles não ficavam tão solitários assim. Só que ele acabou falecendo e ela ficou muito triste com isso. E que ela agora estava sozinha, né? Os filhos não iam visitar ela e ela estava sempre doente. Mas ela não se animou, não. Ela deitava na cama e ela ouvia sempre o marido dela chamando ela, assim, vem cá, venha pra outra vida, venha pra outra vida. Ela, uma vez cansada, sempre ouvia ele chamando assim, não, vá procurar paz, eu vou quando eu terminar de fazer aqui. Se Deus me deu ainda a vida aqui, é porque eu tenho coisa pra aprender, tenho coisa pra fazer aqui nessa vida. E ela pegou, começou a dormir no lado da cama dele. Aí ela nunca mais ouviu ele chamá-la pra morte. Aí ela pegou, tipo, apesar de, tipo, das limitações físicas dela, ela fugia de tudo isso e ia ver algum parente longe, ia visitar, porque ela não aguentava ficar sozinha naquela solidão. Achava que ficar mofando ali em casa não era viver. E ela tá certa. E ela foi lá visitar minha mãe, ia ali conhecer, ir visitar outros parentes e curtia muito a vida. Bem, essa história, ela aproveitou bem a vida, né? E ainda aproveita, apesar das limitações. Ela me falava que ela não se deixava de curtir a vida dela a dois, por conta de ter casa pra limpar. Ela falava assim que primeiro, entre sair e limpar a casa, ela ia sair pra se divertir. Aí depois ela limpava a casa, aos poucos. Mas ela sempre teve essa paciência, né, de curtir bem a vida. E ela não teve medo de se aventurar na própria história dela. Fugiu da casa do pai, depois não ligou pra sogra e nem pra mãe dela contra o casamento deles. Depois fugiram pra São Paulo e curtiram muito a vida, se divertiram muito. Ela contava a história, né, de como era a relação dos dois idosos. E ainda mesmo assim ele pegava, né, se arrumava assim, desbarbeava. Aí falava pra ela, tô bonito? Você notou que eu cortei a barba? Ela, ai bem, eu vi que você cortou a barba, tá bonitão. E eles sempre, tipo, flertavam, mesmo apesar de estarem bem senhorzinhos. Tinha muito amor entre eles. Então, eu trouxe essa história, né, pra gente refletir um pouco, ver se a gente tá tendo muito medo de se jogar na vida. Porque quando você se decide se jogar na vida e viver, a vida te ampara. Pode ter certeza disso. Então, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like. Se você quer ouvir mais histórias, que eu tenho muitas histórias pra contar, escreve aqui nos comentários o que você achou desse tipo de vídeo, um vídeo teste, né? Então é isso, gente. Me segue no Instagram, ativa o sininho aqui do canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!